Estou sem dinheiro para dar entrada. Posso pegar um empréstimo para poder dar entrada ou compor a entrada do meu imóvel? Mas antes de nós esclarecermos esta dúvida de muitos clientes, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, muito bem-vindos ao canal da Você com Seu AP, esta empresa imobiliária aqui de São Paulo que tem sido assim um sucesso na vida de muitos clientes, podendo realizar o sonho, a conquista tão importante na vida dessas pessoas, e essas pessoas estão sonhando até hoje, mesmo dentro do imóvel, né? E aqui abrindo um pouquinho parênteses nesse vídeo, essa semana eu recebi uma mensagem de um cliente agradecendo de novo. Nossa, a gente está muito feliz, ele já mudou, já está feliz lá no apartamento, mas ele passou uma mensagem assim, agradecendo mais uma vez pelo processo. Então, um beijo grande aí para todos vocês que realmente já adquiriram seu imóvel através dessa empresa. Quem não nos conhece, né? Nós somos uma empresa imobiliária aqui em São Paulo. Meu nome é Wagner, eu sou corretor de imóveis e também consultor imobiliário, tanto do programa Minha Casa Minha Vida, como também fora do programa. E você que está aqui, que nunca ouviu falar do nosso canal, eu te aconselho a assistir os vídeos. E algumas pessoas até maratonam os nossos vídeos, né? Mas depois se inscreva no canal porque nos ajuda bastante. Ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like e compartilhe caso você ache interessante o nosso conteúdo para ajudar muitas pessoas. Estamos aí com 133 mil inscritos. É claro que estamos crescendo e o crescimento não é só um crescimento que nos deixa felizes em relação a engajamento ou até monetização, porque realmente é muito pouco isso, mas no sentido de nós alcançarmos mais e mais pessoas, tá? Pessoal, eu falei para vocês que eu tenho novidades. Nós temos muitas novidades nas próximas semanas aí, vocês vão ficar muito felizes com as nossas conquistas, mas antes que a coisa realmente aconteça, a gente precisa ficar quietinho, né? Até que realmente as coisas se efetivem, tá bom? Mas vamos iniciar no nosso assunto de hoje. Pessoal, muita gente quando vai comprar o imóvel, tem aquele valorzinho de entrada que a pessoa precisa dar. E nem sempre aquele valor ele cobre aquilo que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem 10 mil e a entrada ficou 20 mil. Às vezes a pessoa tem 20 mil e a entrada ficou 30 mil. Porque sempre vai ter entrada, salvo algumas raras exceções para imóvel novo, em que a construtora tem uma avaliação da caixa maior do que a venda do imóvel e aí acaba se pegando um pouquinho mais de financiamento e a entrada diminuindo. E temos casos até da pessoa ter 100% de financiamento por conta do valor maior de avaliação do que o de venda. Isso só acontece para imóveis novos, tá? E para imóveis novos também, que são apartamentos aqui em São Paulo, nós temos a vantagem o quê? Do parcelamento com as construtoras. Então, geralmente, a maioria delas, elas têm um plano de pagamento dentro ali do período de obras, que você pode colocar ali anuais, que você pode colocar uma parcelinha de chaves, que você pode ali fazer um planejamento financeiro com a própria construtora para que você consiga comprar o seu imóvel. E algumas construtoras até fazem o pós-chaves, que nós chamamos de parcelamento pós-chaves, que seria depois que você pegou a chave, você ainda continua com o parcelamento da entrada, tá? Não aconselhamos fazer isso, mas tem muitas construtoras que fazem e as taxas de juros hoje elas estão bastante atrativas, né? Porque a economia ela está caminhando, então a taxa do programa continua nos mesmos patamares, o INCC está bem baixo, então outros índices aí, que é o IPCA, também está bem tranquilo. Isso estou falando no ano de 2024, tá, pessoal? A gente sabe que taxa de juros é uma coisa que modifica muito, é muito volátil. Então, quando a gente fala de base de juros do programa é uma coisa, indexador variável é uma outra coisa, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a isso. Durante a obra sempre vai ser o INCC, porque o INCC é o Índice Nacional de Construção Civil, que é o que incide sobre o quê? Os materiais de construção que estão sendo utilizados para construir o empreendimento. Finalizou a obra, aí já é outro índice caso você tenha parcelado a sua entrada no pós-chaves, tá? Mas hoje nós queremos esclarecer para você. Então, algumas pessoas que vão comprar imóvel usado não têm possibilidade de parcelar a entrada. Então, no imóvel usado, não tem possibilidade de você falar, olha, eu queria parcelar. Você só consegue parcelar, por exemplo, quando você está comprando o imóvel de alguém que vai parcelar para você no particular, né? Então, ela vai falar, olha, eu vou parcelar porque eu confio em você, ou eu vou fazer um contrato por fora com você dessa dívida, uma confissão de dívida, enfim. Aí é uma coisa entre você e o proprietário, que aí nós não interferimos. Mas é muito raro um proprietário hoje parcelar a entrada porque é risco para ele, né? Você entrou dentro do imóvel, seu financiamento é aprovado, muito dificilmente ele vai conseguir te tirar do imóvel. Ele até pode conseguir numa reintegração de posse e tal, mas isso demora muito tempo. Então, cuidado com isso. Então, geralmente, imóvel usado, a diferença da entrada precisa ser dada para o proprietário do imóvel. Então, nem sempre as pessoas têm essa diferença completa, porque elas se esquecem que o imóvel usado tem taxas a se pagar. Você tem o ITBI,
você tem a escritura, você tem a taxa da engenharia, você não pode esquecer dessas taxas, entendeu? Por quê? Porque se você tem 20 mil só de entrada, você tem que saber que os 20 mil não serão suficientes para você pagar o valor da diferença do que a Caixa te financiou para o proprietário do imóvel, mais a documentação e a engenharia. Então, por isso, pessoal, é muito importante que você faça o seu processo com pessoas, com empresas que realmente trabalham corretamente, tá? As pessoas falam, mas se você fala que só você com o seu AP, Pessoal, eu falo da empresa que eu trabalho. Eu não posso falar de outras empresas. Eu falo da minha pessoa e da empresa que eu trabalho. Então, para o Wagner, ela é a melhor empresa e sempre vai ser, porque eu falo daquilo que eu vivo hoje. É claro que existem outras empresas boas também, mas eu não as conheço. Então, eu não posso opinar nem sobre outros profissionais e nem sobre outras empresas. Eu falo daquilo que eu vivo hoje, da empresa que eu trabalho hoje, dos profissionais dos quais eu faço parte da equipe hoje. Então, eu posso falar sobre essa empresa que é você com seu AP. Então, nós tomamos todo esse cuidado. Antes da gente poder oferecer o imóvel para o cliente, a gente já aprova o crédito no imóvel usado, tá, pessoal? A gente já faz a aprovação, o quê? Do financiamento. Porque naquela aprovação, a gente já vai saber o quê? Quanto que o cliente vai financiar e já faz ali quanto mais ou menos ele vai precisar dar entre engenharia, entre TBI, escritura, registro. Por quê? Porque aí ele vai dizer, eu tenho condição ou não tenho. Aí viemos para o tema do vídeo. O cliente não tem o valor total, aí ele pergunta, eu posso fazer um empréstimo para poder juntar e aí eu vou ter o valor total? Não pode fazer empréstimo antes de assinar o contrato com a Caixa, pessoal. Você até pode fazer o quê? Um acordo com o proprietário do imóvel, se ele for seu amigo, se ele for seu parente, de aguardar a assinatura da Caixa para você poder... Mas aí é uma questão de confiança também. Porque depois que você assinou com a Caixa, aí você pode fazer o empréstimo e aí tá tudo bem, porque você assinou com a Caixa, já tá tudo certo, o contrato vai para registro e já tá tudo bem. Agora, antes da assinatura da Caixa, não pode fazer nenhum tipo de dívida. Por quê? Se você já tem a sua pré-aprovação, ela não pode sofrer alterações em termos de perfil. A gente já falou aqui tanto do imóvel novo no programa Minha Casa Minha Vida, quanto do imóvel usado dentro do programa. A condição é a mesma, porque existem gaps, existem um tempinho aí entre a assinatura do contrato de compra e venda e a assinatura do contrato com a Caixa, né? A gente não pode precisar qual esse tempo, às vezes ele é muito rápido, às vezes ele pode demorar um pouquinho, mas existe. E nesse tempo é que você não pode fazer nada mesmo. Então a resposta para quem pergunta, posso fazer um empréstimo para compor a minha entrada? Se você não assinou com a Caixa, não pode se endividar, não pode mudar o seu perfil que foi pré-aprovado, tá bom? Então, esta é a nossa dica para você. Não faça nada de dívida se você ainda não assinou com a Caixa. Mas eu já assinei com a construtora, já está tudo certo. Minha simulação foi aprovada. Isso não existe. Não existe simulação aprovada, não existe contrato de compra e venda que te garanta o financiamento. Isso é mentira. Se alguém te garantiu isso, está mentindo. O que garante para você o seu processo é a sua assinatura com a Caixa Econômica Federal, porque é ela que vai te prestar o dinheiro para comprar o imóvel. Qualquer coisa que aconteça antes dessa assinatura é um período de risco, então você precisa ficar atento aí para não ter problemas, tá bom? Espero que eu tenha te esclarecido sobre essa questão e você que está pensando em pegar um empréstimo para poder dar a entrada no seu imóvel aí, não faça isso, tá bom? Use os seus recursos, compre aquilo que cabe no seu bolso hoje, aquilo que dá para você comprar, mas não dê o passo maior que a perna, porque você pode se dar mal, não ter o seu financiamento aprovado, ser enrolado por algum profissional, eu nem sei se eu posso dizer que é profissional, você dá a entrada, a pessoa recebe a comissão, tá tudo certo e depois você é reprovado na Caixa. E aí não adianta chorar o leite que já foi derramado e já fez a maior sujeira, né? Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Os nossos contatos aqui, rapidinho, tá? Telefone WhatsApp aqui de São Paulo, 011-931476862. Imóveis usados, imóveis de leilão, www.endhouse.com.br. Imóveis novos na planta, faz a simulação lá no www.vocêcomseuap.com.br e nós vamos fazer o seu processo gratuitamente com uma consultoria prévia profissional e te dando todas as condições aí para você comprar o seu imóvel, incluindo a opção de imóveis para você. Um beijo a todos, fiquem com Deus e te espero ansiosamente no nosso próximo vídeo.